Estratégias de precificação para serviços de gestão de tráfego. Como saber e como cobrar um valor justo. Nós vamos falar sobre isso depois da vinheta Camisas 10. Bora! Fala minha gente, fala Camisas 10. Hoje nós estamos aqui para falar sobre estratégias de precificação. Eu sei que isso aqui é uma dor de muita gente, não saber como precificar, né? Seja a fase que você tiver dentro do tráfego pago, eu também tenho essa dor, eu também tenho essa dificuldade muitas vezes de entender a questão da precificação, como a gente pode fazer. E eu tô aqui para passar algumas estratégias para vocês, de forma consciente, de forma bem didática mesmo, para a gente avançar aqui com explicação prática na tela. Então, eu quero falar justamente com você que tem um sonho ali, você tem um negócio próprio, foca na gestão de tráfego, você quer alcançar, né? Você tem um negócio, focar na gestão de tráfego e quer alcançar ali a tua independência financeira, e para isso você tem que saber precificar, você tem que saber realmente o quanto está cobrando do cliente, porque você precisa escalar com ele, né? É natural, você precisa ter essa escala, né? Você quer ser reconhecido como um expert em gestão de tráfego, com uma cartela de clientes boa ali, com grandes projetos, e para isso você tem que, de novo, precificar, você tem que trabalhar a precificação ali, porque senão você vai estar sempre cobrando um valor raso, um valor baixo, e você está entregando uma baita qualidade ali e você não consegue aumentar esse preço com o cliente, né? E tudo isso a gente vai falar, a gente vai tocar nesses pontos hoje com vocês. E se você tem essa dor, assim, essa frustração de não ter tempo suficiente, muitas vezes para aprender, né, tudo que tu deseja, é porque você está realmente dedicando muito tempo ao cliente, dedicando muitas horas, e você não está recebendo o retorno que deveria, o valor que deveria, porque se você está recebendo um bom valor, você está gerando resultado para o cliente, automaticamente você começa a controlar mais o seu dia, né? Você precisa, você vai receber mais por isso, e a gente tem que olhar o lado financeiro sempre, né? O financeiro é a parte que vai nos dar mais segurança, nos dar mais tranquilidade na hora de tomar algumas decisões. Então isso é importante, de ajudar a nossa família, de ajudar outras pessoas, assim. Então, seja a fase da vida que você tá, mas se você ainda tem também uma insegurança em relação à sua capacidade, né, de se destacar num mercado tão competitivo, é porque realmente você tem que tomar consciência que está na hora de precificar mais, de botar um valor justo ali no seu trabalho, né? Então eu vou trazer alguns pontos bem importantes sobre isso. E não importa se você tem alguma preocupação com o futuro, né? Tu quer empreender, quer ser independente, quer aumentar o número de pessoas trabalhando dentro da sua empresa, quer ter uma empresa sólida, uma empresa que realmente gera lucro, que gera receita ali, que gera resultado para os clientes, você tem que trabalhar a sua precificação. Então é isso que nós vamos falar agora nesse conteúdo. Eu quero já ir para a tela com vocês. Então vamos lá, galera, tô aqui, já vou abrir os primeiros pontos aqui com vocês. Então a gente tem que falar para cada um desses carinhas aqui, né, da fase que você está, quais são os valores que você tem que cobrar em cada um deles. Então, falando primeiro sobre o ponto do camisa 10 esquenta banco, né? No início você tem que ter a consciência de que vai ter que ser de graça em alguns casos, né, no primeiro momento, ou você pode cobrar um fixo mensal, em torno de 50 a 100 reais ali. Você precisa gerar os primeiros resultados, né? Você que não botou ainda o pezinho no gramado, como eu disse, como titular do time, não entrou ainda, não começou a praticar, não teve o seu primeiro cliente, você vai adquirir o seu primeiro cliente e vai fechar um tempo com ele ali, por exemplo, de 30 dias, por exemplo, em que você vai gerar os primeiros resultados trabalhando de graça para ele, porque você, pensa comigo, você tá com o valor do cliente, você tem um investimento para fazer, então você tem uma responsabilidade em cima disso, ele tá te pagando um valor para você investir para ele, você vai gerar os primeiros resultados, vai gerar os primeiros contatos, foca em trabalhar negócios locais, por exemplo, pessoas próximas de você que já tem uma confiança com você, que você vai poder cobrar um valor mensal, né? Eu quero falar, inclusive eu vou falar de cada um deles, obviamente, né? Então fica comigo aqui até o fim, porque nós vamos ir a fundo nesses pontos, cada um deles, tá? E importante, curte, entra no meu canal do Telegram, que também eu vou começar a trazer conteúdos lá, e em breve nós vamos estar criando um grupo de WhatsApp exclusivo com dicas, áudios que eu vou mandar lá, informações, grupo silenciado,
E, claro, troca de ideias também, né, com os gestores de tráfego ali para trazer esse conteúdo, trazer dicas exclusivas. Então isso vai ser importante também. Então entra no meu grupo do Telegram lá, que lá eu vou informar também conteúdos, enfim, todos os vídeos que vão saindo. Aqui então o fixo mensal, né, é um valor inicial. Se você cobrar um valor simbólico, se você quiser realmente cobrar, cobra em torno de 50, 100 reais. Porque é normal, gente, você vai cobrar esse valor inicial e depois você vai subindo de patamar, você vai gerando resultado, o cliente é natural, vai mudar o contrato, vai fechar um contrato sempre. Eu vou falar de contrato com vocês aqui, mas é sempre importante, mudou o contrato, você vai cobrar mais, você vai botar um valor a mais no seu serviço, né? Não importa que você começou com um valor menor, você vai cobrar mais depois. Então isso aqui é essencial, isso é importante. Tá? Então, quando você é um camisa 10 sem gol e nem assistência, mas você está participando dentro do jogo ali, você já começa a cobrar um fixo mensal de 100 a 200 reais, começa a aumentar. Você já saiu do esquenta-banco porque você já tem o primeiro cliente. E agora você já começa a ter os primeiros clientes. Só que ainda você está gerando leads. Você está gerando leads, você não está conseguindo gerar vendas ainda, mas você já tem uma experiência na profissão. O cliente não precisa saber. A empresa que você vai trabalhar, a segunda empresa, a terceiro negócio que você vai fazer tráfego, ele não precisa saber que você não está ainda gerando leads. Você está ali na busca, gerando vendas, né? Você está na busca, tá em busca dos primeiros resultados. Isso pode acontecer já no meio do caminho ali, você conseguir já ter esses primeiros resultados mesmo, né? Então você começa a cobrar aqui no segundo, terceiro, talvez no terceiro, quarto cliente ou quinto cliente, você começa ali a já cobrar 100, 200 reais, né? Começa a aumentar, talvez mais rapidamente, se você começar a gerar já resultado. Tudo, lembra disso, gente, tudo é resultado, tá? Se você começa a gerar resultado, você tem mais confiança, o cliente confia mais em ti e ele não vai querer te largar. Ele vai cobrar, ele vai pagar mais pra ti porque tu tá gerando retorno pra ele. Então pensa comigo, né? Se ele já investe um valor X no tráfego pago, que eu recomendo aqui um valor de, por exemplo, 20 reais por dia, 20 a 30 reais por dia, para você começar a gerar resultado pro cliente. Eu recomendo isso. E aí ele tem que pagar mais esse fixo para você mensal, ele já tem um valor X, vai pagar 500, 600 reais na plataforma mais o seu trabalho. Se você começa a fechar um cliente com ele, que investiu no negócio dele R$2.000, um ticket de R$1.000, R$1.500, R$1.000 a R$2.000, ele já vai ter um retorno. Então ele tá vendo que tá vindo o retorno e você depois logo mais pode cobrar porque ele sabe que vai vir mais resultado. Você tem que ter essa confiança de saber que isso vai acontecer em algum momento se você fizer as estratégias corretas. E você só vai fazer as estratégias corretas quando gerar os primeiros resultados e aplicar essa estratégia dentro dos próximos negócios que você atuar. Camisa 10 se destaca em alguns jogos. Esse cara aqui ele já pode cobrar um fixo mensal de 300 a 450 reais. Ele já gera as primeiras vendas. Você já está gerando as primeiras vendas dentro do negócio do cliente. Então, esse aqui você já começa a cobrar um valor maior. E lembra, esses valores aqui, acima, são valores que com o tempo, com cada renovação, isso aqui é um ponto importante, gente. Vou até botar a tela grande aqui para vocês. Cada renovação que vocês fizerem, vocês vão subir um pouco o preço. É natural vocês subirem porque vocês estão gerando resultado. Então, você vai começar com 50 reais, mas você vai aumentar e vai subir. E quanto mais relacionamento, mais continuidade ali, né? Porque a grande questão é a constância, né? Os contratos grandes. Hoje, muitos gestores têm dificuldade de manter o cliente por muito tempo na empresa, porque já quer se desesperar, que já não, muitas vezes não sabe mais como lidar ali com a questão dos valores, não sabe como se comunicar com o cliente e acaba perdendo, né? E você tem que quanto mais tempo você tiver, mais ele vai trazer dinheiro dentro da sua empresa, né? E um cliente é muito mais barato você manter o cliente que você já tem do que trazer novos. Todo mundo sabe, né? Muita gente sabe disso, mas tem que botar isso em consciência. Então aqui nós estamos falando justamente sobre isso, né? Novos clientes que vierem, vocês podem cobrar de 300 a 450 reais aqui com toda certeza. O cara que já está contribuindo com o time, o cara que já está vendendo, que já está participando com o cliente na questão do site, atendimento, tá ajudando ele em outros pontos, o Google Meu Negócio dele, tu começa a atuar em outros pontos, né? Você já pode cobrar um fixo mensal, de um valor mensal de X de investimento. Você pode ter, tipo, por exemplo,
um mensal de até X, por exemplo, né? Até X de investimento, por exemplo, um mínimo, você já começa a pensar, olha, o mínimo de cliente agora que eu vou fechar, assim, ó, que vai me pagar mensal é X. Então, se você já cobrava aqui 300 a 450 reais, aqui você pode cobrar, por exemplo, e tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, gente, é experiência na prática que eu tenho, tá? É experiência na prática mesmo, do que eu fui fazendo ao longo do caminho. Fixo com um mínimo de 700 se fechar um contrato de 3 meses. Se fecha um contrato de 6 meses, por exemplo, vocês podem negociar com o cliente R$ 600 ali por mês e vocês vão e você, por exemplo, se você fechar um contrato de 6 meses, né, você já começa a fechar mais tempo de contrato e vai reduzir vai ter um desconto para ele, né? Porque vai ser R$ 100 a menos que ele vai pagar para você se ele fechar um valor de 6 meses, né? Porque daí tu faz 6 vezes 100, né? 700 ali menos 600, R$ 100. E vezes os 6 meses de contrato, ele vai ter um desconto, vamos dizer, ele vai pagar menos R$ 600. Então você tem que deixar isso claro para ele. Você já começa ali e trabalha com um valor mínimo. Eu não vou fazer menos do que R$ 600. Você vai ter que definir esse mínimo. Qual é o mínimo para vocês? Eu não vou fechar com clientes a menos de R$ 500. Não vou fechar porque hoje não está compensando para mim. Então eu começo a ter essa consciência e começo a evoluir nisso, tá? Você, se trabalhar com lançamentos, por exemplo, vai começar a botar o pezinho em lançamentos, trabalhar com infoprodutos, eu quero trazer essa dica também para vocês. Fixo mais porcentagem sobre o faturamento. Eu só indico para lançamentos mesmo, porque é bem complicado você ter porcentagem sobre vendas quando você não tem muito controle com o cliente sobre as vendas, né? Você não sabe o que está vendendo, né? Uma prestação de serviço. Claro que você vai ter que olhar muito ponto por ponto, né? Mas eu indico você não ir nesse caminho assim. Quando for trabalhar ali com porcentagem sobre vendas, trabalha onde você consegue, por exemplo, numa plataforma onde o infoproduto está dentro de uma plataforma onde você consegue colocar uma porcentagem, a própria plataforma ela já entrega para você ali a porcentagem sobre sobre o resultado, sobre o faturamento do cliente, o faturamento total ali, se você vai trabalhar com lançamento, porque daí você pode negociar um fixo menor e uma porcentagem maior em cima disso, né? Vou trabalhar um fixo de R$ 1.000 nesse lançamento, mais 5% sobre o faturamento, dependendo qual é o ticket do produto e qual é a meta que vocês vão ter. Então, isso aqui é importante vocês terem consciência, tá? Outro ponto aqui que a gente vai agora, que é aquele cara que já tá decisivo, ele tá participativo, ele é o camisa 10 que, cara, já começa, já tem a confiança total em si mesmo, assim, ó, já tem uma baita confiança, já começa a entregar ali, começa já a pensar na empresa, já começa a ter uma sociedade. Eu tô numa fase agora em que entrou um sócio na empresa, a gente tá juntando duas expertises para contribuir, para começar a crescer cada vez mais, então um somando a dor do outro, né, um somando onde o outro tem mais dificuldade. Então aqui tu já começa a pensar em separar a empresa por equipes. O que seria separar a empresa por equipes? Começa a pensar em ter uma equipe para negócio local, uma equipe para eventos presenciais. Eu trabalho com eventos presenciais, então aqui também é um ponto importante. Uma equipe para lançamentos, uma equipe para e-commerce. Vocês vão definir qual vai ser os nichos que vocês vão atuar. Vocês vão atuar em todos esses nichos? Talvez não. Talvez vocês querem focar só em um único, mas vocês têm equipe para atuar só com um nicho específico. Você começa a ter profissional dedicado só àquilo ali, porque quanto mais expertises, imagina quantos e quantas áreas a gente pode fazer tráfego pago. Chega um momento em que você já tem consciência de que o resultado ele vai vir se você investir, porque você tem estratégia, você tem processos. Quando você tem isso, é natural você já pensar, olha, eu vou cobrar esse valor aqui e eu vou cobrar e eu já vou organizar isso aqui como squads, né? Equipes realmente, porque eu sei que vai gerar resultado e só vai depender do cliente, só vai depender dele realmente contribuir comigo também, porque é um trabalho colaborativo. E eu vou falar isso no último ponto ali, que é o camisa 10 que conquista títulos. Você já começa a pensar em como você pode fazer essa separação de equipe aqui, tá? E cobra o mínimo, né, de R$ 1.000, você já está podendo cobrar ali um mínimo de R$ 1.000 a R$ 2.000, já está gerando venda, né? Porcentagem, a mesma pegada de lançamentos que eu falei acima. Outro ponto aqui, camisa 10 que conquista títulos, então. A gente vai para esse último. Gente, tá incrível. Esse último ponto aqui eu quero falar com vocês. Antes disso, deixem o seu like, ativem o sininho da notificação aqui, porque
Com certeza está sendo um conteúdo extremamente relevante. Eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar vocês muito aí a definir os preços na questão do trabalho de tráfego pago. E comentem aqui se vocês estão gostando, hein? Comentem aqui para eu saber e poder fazer mais conteúdos assim. Olha só, então, ó. Aqui o Camisa 10 que conquista título, ele já começa a fechar com empresas grandes, que tem consciência e caixa na empresa. Já tem caixa, já tem plena consciência de que é médio e longo prazo. Ele começa a cobrar um fixo ali de 5 mil reais, e ele começa a cobrar porcentagem também em lançamentos. Ele começa a cobrar porcentagem em cima de resultado do cliente, porque, como eu disse, tu chega no momento em que, e eu vou falar sobre isso mais na frente ali, que você vai ver justamente que só depende do cliente, só depende de ter um site bom, de ter um atendimento bom, de ter outras coisas, outros pontos ali, porque a estratégia que você aplicar, você sabe que vai gerar resultado. Então você começa a cobrar esse fixo. E de 5 mil vai para mais e mais e mais. Eu tô trabalhando aqui com aquele cara que conquista títulos, e daqui o céu é o limite, gente. O céu é o limite, tá? Então aqui tu começa a separar a equipe, porque a tua empresa ela já tá sólida, ela já tá começando a gerar grandes resultados. E aí então você começa a separar por setor também, tá? Então tu começa a cobrar esse valor de 5 mil reais no fixo, porque tu tá gerando resultado, tu tá realmente entregando pro cliente. E aqui fazendo ele vender. É como eu disse, você tá gerando ali, ó, é como um exemplo aqui, o cliente está investindo 5 mil reais com você, mas ele está retornando lá muito mais, ele está tendo um retorno sobre investimento muito maior, né? Ele está tendo um retorno de 20 mil, 30 mil, quem sabe? Então, isso tudo é um ponto importante. Claro que essa precificação ela tem que se basear em ticket do produto do cliente, o quanto ele vai investir em tráfego pago. Aqui a gente não está falando do quanto ele vai investir o mínimo, mas eu disse para vocês, o mínimo de investimento 20 reais por dia. Se é um cliente que está investindo mais, que já tem grana, que já tem mais consciência, aqui você não vai cobrar mais 20 reais por dia. Você vai falar para ele investir ali pelo menos, né? Pelo menos com você ali um valor de tráfego pago ali. Eu vou botar ali 2 mil reais de tráfego pago. Ele vai querer investir em Facebook, ele vai querer investir em outras plataformas, em Google, por exemplo. Aí você já vai conseguir cobrar mais vai cobrar mais ali esse valor de investimento. Então sempre tenha consciência dessas separações, né? E aqui a gente vai daí então pro ponto bônus que eu quero falar com vocês, que é uma grande questão aqui, que é uma parte muito essencial, que é o bônus de precificação, né? Como é que a gente vai falar sobre isso aqui? Como é que a gente vai chegar nisso? Vocês têm que colocar, gente, questão do valor justo, para poder fechar de fato. Vocês têm que colocar metas desde o início. Coloquem metas, mas eu não digo assim metas fixas, porque a gente sabe que não é assim olha, tu vai investir esse valor aqui, eu vou te dar esse retorno no final de 3 meses de contrato, ou no final de 6 meses. Mas começa a colocar metas em cima do cliente no quesito do seguinte, né? Você tem que ter opções para ele ali. Olha, se você investir 2 mil reais por mês na plataforma, né? No tráfego pago ali, na ferramenta, e você investir mais comigo R$1.000, R$1.200, você está investindo ao total ali no tráfego pago. E daí nós vamos falar justamente sobre isso aqui, ó, que é sempre com base no ROI, no retorno sobre investimento. O cliente ele não vai olhar o investimento que ele está fazendo só nos anúncios, né, que é o ROAS. Ele vai olhar, cara, o quanto eu tô te pagando e o quanto eu tô pagando em anúncios. Tá retornando para mim ou não tá? É isso que ele vai decidir se vai continuar contigo ou não. Então, você tem que calcular esses dois. Olha, você investe comigo 1.200 e você investe na plataforma 2.000. 3.200. Beleza. Você vai investir esse valor aí por 6 meses. Investindo esse valor por 6 meses, você tem que fazer ali com que... Você tem que trazer uma meta, e aí de acordo com o produto, ele tem um ticket de 2 mil reais, né? Por exemplo, ele tem um ticket de 2 mil reais. Olha, você vai conseguir vender para X clientes por mês. No primeiro mês você vai vender para X clientes. Você vai vender no segundo mês aqui, ó. Posso até pegar aqui um exemplo, ó. Por exemplo, 6 meses, né? Se ele tem 6 meses de contrato, ó, vem comigo. Vem comigo que eu não estava previsto isso aqui, mas eu quero postar para vocês aqui. No primeiro mês, por exemplo, você tem o primeiro mês, você tem o segundo, você tem o terceiro, o quarto, né? O quinto e o sexto mês. E aqui, por exemplo, ele está investindo, como eu disse, 2 mil, né? 2 mil ali em tráfego pago. Vou botar aqui, ó. Opa. Deixa
Deixa eu botar aqui para vocês, ó. Ele está investindo em tráfego, esse valor, e ele está investindo com você 1.200, né? 1.200 no serviço. Então você tem que botar consciência aqui, o ticket dele, vamos colocar aqui o ticket de, ele tem um ticket de R$2.000 no serviço dele, né? O ticket de R$2.000. Então você vai ter uma consciência aqui, você vai levar ele para a parte consciente de que ele pode ficar no negativo se, lembra, se você já tem aqui um nível muito avançado, né? Mas você tem que ter consciência disso e botar isso já na... mesmo que você não tenha um nível avançado, que você não tem uma estratégia aplicada que você pode aplicar para outros negócios, para mais negócios de gerar resultado, você tem que dizer que ele pode ficar no negativo, tem essa possibilidade. Ele pode pagar o investimento dele, o retorno sobre o investimento. Então ele investiu os 3.200 por mês e ele está sempre retornando 3.200 para ele. Paga o investimento por mês. Ele supera 10% do investimento. Você vai ter que colocar possibilidades assim para ele. Supera em 20% de investimento, supera em 30%, por exemplo. E aqui o negativo, ele começa, se você tem já consciência de que o resultado vai acontecer, pode ser que o atendimento dele seja ruim e não gere resultado. Pode ser que o site seja fraco para conversão, pode ser que a comunicação de vocês entre as partes não esteja boa e daí por isso que fique no negativo porque vocês não se comunicaram de maneira correta. A falta de dedicação ao projeto, muitas vezes esses fatores aqui eles acabam, esses fatores aqui acabam prejudicando muito o negócio. Então isso aqui é um ponto importante. Então no primeiro resultado, no primeiro mês, por exemplo, ele vai aqui gerar... Deixa eu ver aqui. Ele vai gerar, por exemplo, você tem que botar isso na consciência disso. Ele pode vender para um cliente no primeiro mês. Nós vamos buscar vender ali, ele gerar um ticket de R$2.000. No segundo mês, a gente quer chegar a vender para 2 clientes. Então nós vamos botar aqui 4.000. No terceiro aqui, a gente tem a meta de vender para 3 clientes. E eu estou botando um exemplo aqui, tá, gente? Então a gente aqui do ticket dele de 2.000 ali, ele vai vender para 3, vai fechar com 6.000. E ele está investindo com vocês, lembra? 3.200, né? No segundo aqui ele vai investir, ele vai ter um retorno de 8.000. Aqui, porque ele vendeu para 4 clientes. Aqui 5, né? Então ele já tem um retorno de 10.000 aqui. E fora aqui, ele vai vender para 5 clientes nesse mês. Ele vai vender para 5 e aqui ele vai vender para 6 e já vai ter um retorno de 12. Chegando aqui, essa é a meta de vocês. Vocês querem escadinha, né? Vocês querem escalar. A gente quer vender para um cliente, a gente quer vender para 2, a gente quer vender para 3 no terceiro mês e assim por diante a gente quer crescer, a gente quer evoluir. E vai chegar no momento em que no sétimo mês vocês já vão estar vendendo para 7, vai chegar no momento de estabilidade, ele tem outros produtos, de outros tickets, vocês vão vender isso também e vão colocar aqui. Então você começa a ter essas escadinhas, você começa a ter essa precificação e você coloca isso para ele, né? Como uma possibilidade de renda. Então, tudo isso tem que ser baseado no retorno sobre investimento, tá? No retorno sobre investimento de fato. Se tem retorno sobre investimento, você começa a gerar consciência no seu cliente sobre isso e as coisas acontecem de maneira mais natural. Então, gente, fiquem com essas dicas aqui. Esse bônus foi essencial, assim, de fato. Vale o seu like, vale o curtir aqui, o comentário, e compartilha isso com outros gestores, compartilha esse conteúdo para que esse vídeo seja mais alcançado e com certeza contem comigo para gerar para trazer vocês a consciência de que o gerar resultado, essa parte da precificação, ela com o tempo vai te gerando mais confiança e vai te gerando mais capacidade de entrega, né? E possibilidades aqui de realmente você conseguir ter um retorno sobre investimento positivo e cada vez mais cobrar mais dos clientes ali, porque é processo de escala, né? A empresa ela precisa escalar, ela precisa, como eu disse, gerar liquidez, gerar um faturamento positivo aí para os clientes e se manter firme no mercado, né? Então é isso que a gente quer e cada vez mais com responsabilidade, acima de tudo, gerar resultado para os clientes. Então eu fico por aqui, até o próximo conteúdo, tamo junto, Camisas 10, bora!